Oi, pessoal. Continuando aqui nossas aulas sobre trigonometria, vamos agora falar da trigonometria na circunferência. Primeiro vamos introduzir aqui alguns conceitos. Conceito aqui de arcos e ângulos. O arco geométrico é a parte da circunferência delimitada por dois pontos. Então aqui eu tenho, se eu pegar dois pontos aqui, A e B, todo esse comprimento aqui, toda essa parte aqui da circunferência, vai ser o arco AB. E a gente denota pelas letras AB com esse arcozinho aqui em cima. Então, um arco é um pedaço da circunferência. Agora, a gente vê que todo o arco da circunferência, ele vai definir um ângulo aqui formado com o centro da circunferência, né? Se a gente considerar aqui essa abertura aqui, ele vai formar um ângulo. Então, a gente chama aí esse ângulo central relativo ao arco AB. Esse ângulo aqui vai ser o ângulo central relativo ao arco AB. Então, tá aí definido. O comprimento da circunferência, como a gente já sabe, é 2πr. É bom lembrar em que R é o comprimento do raio da circunferência. Então, sabendo o comprimento de toda a circunferência, a gente pode encontrar o comprimento de somente um arco. Então, de um pedaço, né, da circunferência. O arco é nada mais que um pedaço da circunferência. Então, mas a gente precisa definir aqui, distinguir, na verdade, o que é comprimento e o que é a medida de um arco. A medida de um arco é medir o ângulo. No caso, a gente mede o ângulo. Medida é a medida relativa ao ângulo. Comprimento, que é a medida do arco, o tamanho mesmo, em centímetros, metros, que seja. Então, tem essa diferença. A medida do arco é a medida do ângulo. O comprimento do arco é a medida mesmo linear, de calcular o tamanho mesmo em metros, centímetros, o que for. Então, é bom lembrar, quando falar de medida e comprimento, ter isso em mente, essa distinção. Então, para calcular o comprimento, ou seja, o tamanho do arco, né? A gente sabe que o arco é um pedaço. E o arco equivale a um ângulo aqui central. Eu sei que 360 é a volta inteira, o comprimento do arco, quando dá a volta inteira, é 2πr, né? Toda a circunferência. Mas se eu der só uma pequena volta, um pedaço, né? Um pedaço alfa, ou seja, se eu vim aqui só um pedacinho, ou seja, de A até B, eu quero saber esse tamanho. Então, eu vou chamar aqui de x e usar a regra de 3 aqui, né? Então, vou multiplicar aqui 360 por x igual a 2πr vezes alfa. Então, fica 360 vezes x igual a alfa vezes 2πr. Então, passando o 360 dividindo aqui, a gente consegue essa fórmula aqui, para saber o comprimento de um arco, cujo arco subtende um ângulo central de tamanho alfa. A fórmula que a gente usa é essa, é alfa vezes 2π sobre 360 vezes o comprimento do raio. Isso aí vai dar o comprimento do nosso arco, o comprimento. Lembra que a medida é o valor do ângulo, né? Beleza. Agora para medir o arco de uma circunferência, lembra que vou medir o ângulo, a gente pode medir o ângulo como grau ou radiano. Grau é você pegar toda a volta e dividir em 360 partes. Aí cada uma dessas partes vai valer 1 grau. Então toda a volta vai valer esses 360 graus. Então temos aqui alguns exemplos. Temos primeiro aqui o arco AB, que é só 1/4 de toda a volta, então é 1/4 de 360, ou seja, 90 graus. Então essa parte aqui vai representar 90 graus. Se a gente andar metade da circunferência, vai ser 1/2 de 360, ou seja, 180 graus. Então a medida desse ângulo aqui vale 180. E assim sucessivamente, né? A gente pode ver vários ângulos aí. E temos também o radiano. O radiano é outra medida, é diferente do grau, em que o radiano, ele vai ser igual, o tamanho de um radiano vai ser igual o tamanho do raio da circunferência. Ou seja, a gente diz que AB aqui vale 1 radiano se ele for igual ao tamanho do raio. Então, isso aqui é 1 radiano se for igual ao tamanho do raio. Então, se a gente pega aqui um arco com o tamanho do raio, então a gente diz que esse arco, ele mede 1 radiano. Então, essa é a forma que a gente define radiano aqui para medir arcos.
para saber o, o tamanho de uma volta inteira, né? Uma volta inteira na circunferência, em radianos, a gente faz a seguinte conta. A gente sabe que um radiano mede o comprimento vale o raio, né? É a forma que ele é definido. E se fosse x, quantos radianos, ou seja, x radianos, quantos radianos vai corresponder todo o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr. A gente faz uma regrinha de 3 novamente. Então fica x vezes r igual a 1 vezes 2πr. Ou seja, isso quer dizer que x, cortando aqui o r, vai ser 2π radianos. Ou seja, para dar uma volta completa, equivale a 2π radianos. Ou seja, 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. Então, isso aí é bom lembrar também. E se 360 equivale a 2π, então isso aí é a mesma coisa que dizer que 180 é a mesma coisa que π, né? Já que 360 é 2π. São 2π. Então, ele aqui fala para transformar de grau para radiano. Para transformar de grau para radiano, um macetezinho bem útil é fazer o seguinte. A gente tem 90 graus, né? O que a gente vai fazer? A gente sabe que 180 equivale a π. Então, a gente vai multiplicar por π e dividir por 180. Porque essas coisas são equivalentes, né? Então, é meio que eu estou multiplicando por 1. Então, eu faço só isso. Aí vai ficar 90π dividido por 180. Aqui dá para dividir por 90 em ambos os membros, né? Então, vai ficar π sobre 2. Isso aqui é o tamanho em radianos de 90 graus. Então, esse é um macetezinho bem útil para transformar de graus para radiano. Aqui no 30, faço a mesma coisa. Multiplico por π e divido por 180. Então, vai ficar 30π sobre 180. Simplificando aí por 30 em ambos os membros, vai ficar π sobre 6 radianos. Aqui no 60, multiplico por π e divido por 180. Então, vai ficar 60π sobre 180. Isso aí vai dar π sobre 3, dividindo por 60 em ambos os membros, radianos. E, finalmente, aqui tem o 45, multiplico por π sobre 180. Então, isso aí vai ficar, simplificando aqui, vai ficar π sobre 4. Dividindo o numerador e denominador por 45, vai ficar π sobre 4 radianos. Então, essa é uma forma bem útil de transformar, né, de graus para radiano, é bom lembrar. E também temos o caminho inverso, né? A gente pode transformar de radiano para graus. Como é que faz? A gente, para transformar de radianos para graus, em vez de multiplicar por π sobre 180, a gente multiplica por 180 sobre π. Porque aí, dessa forma aqui, o π vai cortar. Então, vai ficar 180 dividido por 4 vezes 3. Nesse caso aqui, 180 dividido por 4, a gente sabe que é 45, aí vezes 3 dá 135. Então, essa conta aí dá 135 graus. Então, aprendemos aí como calcular, transformar de graus para radiano e de radiano para graus. E agora vamos falar da circunferência trigonométrica. É uma circunferência que ela é orientada. O raio é igual a 1, ou seja, o raio dessa circunferência que a gente vai tratar agora sempre vai valer 1. E a gente orienta ela no sentido positivo como sendo anti-horário, ou seja, da mesma forma que a gente orienta a reta como sendo, por exemplo, a reta real. A gente sabe que para a direita é positivo, né? E para a esquerda é negativo. Então, da mesma forma a gente orienta a circunferência. Se a gente andar no sentido anti-horário, aqui vai ser positivo e no sentido horário vai ser negativo. Ou seja, é parecido com como a gente orienta a reta, só que agora orientando a circunferência, né? Colocando o sentido positivo e o sentido negativo. Lembrando que o sentido positivo é o anti-horário, e não o horário. É bom não confundir isso aí. Beleza, então temos aqui a circunferência trigonométrica, né? Uma circunferência de raio 1. E aqui, o sentido positivo é esse daqui. Beleza. Arcos congruentes aqui, ou côngruos, são arcos que eles são associados ao mesmo ponto numa circunferência. Por exemplo,
Se a gente pegar aqui, como a gente tem um ângulo aqui, para cada ângulo que a gente tem, tipo, cada ângulo que um ponto aqui juntado com a origem, a gente pega um ponto qualquer na circunferência, por exemplo, esse B, e junta ele aqui com a origem. Então, vai ter esse segmento de reta, e esse segmento de reta com um eixo X aqui, ele forma um ângulo. Então, a gente associa esse ângulo, π sobre 3, né, nesse exemplo, com um arco AB, né? Então, a gente associa esses dois valores. Então, beleza, mas aí se eu fizer uma volta inteira aqui, ou seja, eu vou transladando esse B, dou uma volta inteira, eu chego aqui no A, dá 2π, né, que é uma volta completa, e continuo andando e volto por B. Ou seja, eu vou ter um ângulo que é do tamanho de π sobre 3 mais 2π, ou seja, eu dei uma volta inteira e ainda somei com π sobre 3. Esses dois ângulos, se for representar ele no círculo, eles representam o mesmo ponto, né? Porque o π sobre 3 é só até chegar aqui no B, e o π sobre 3 mais 2π é até chegar no B e dar uma volta completa. Então, esses dois ângulos eles são associados com o mesmo ponto. Quando isso acontece, a gente diz que esses ângulos são côngruos, certo? Eles representam o mesmo ponto, são representados por um mesmo ponto. Então, a gente pode observar que ângulos côngruos, a diferença deles vai ser um múltiplo de 360, porque são as voltas aí, eles se diferem só pelo número de voltas. Aqui temos aqui a definição dos quadrantes do círculo trigonométrico. O primeiro quadrante é o quadrante em que os ângulos aqui variam de 0 até 90, primeiro quadrante. O segundo é do 90 até o 180. O terceiro é do 180 até 270. E o quarto é 270 até 360. Então, temos esses 4 quadrantes aí. Nesse exemplo, ele pede para determinar o menor arco não negativo côngruo ao arco de 1320. O que é que a gente faz? 1320 ele já deu várias voltas, né? Porque a gente sabe que uma volta é só 360, aí tem 1320, então tem algumas voltas aí. Então a gente quer saber quem é o menor ângulo que está representado por esse mesmo ângulo. Então, ou seja, sem dar nenhuma volta repetida. Quando isso acontece, o que é que a gente faz? A gente divide esse ângulo por 360 para eliminar as voltas e acha o ângulo que é côngruo a ele. Então, a gente divide por 360. Aqui vai dar 4, né? Então, 4 vezes 360 aqui vai ser 0, 4, 40, aqui passou, né? Então tem que ser 3, 0, 18, 10, 0, 4, 2. Tá, então deu 240. O resto aqui deu 240. Ou seja, o 1320, ele é o mesmo que o ângulo 240, só que com mais 3 voltas. Ou seja, a gente pega e dá mais 3 voltas ainda. Mas eles representam o mesmo ângulo. Então, eles representam o mesmo ponto no círculo trigonométrico. Então, eles são côngruos, né? Aí ele pede também para descobrir qual quadrante que pertence ao ângulo 240. Então, lembra, a gente tem aqui o círculo trigonométrico. Aqui é o 90, 180, 270, 360, né? Lembra que observe que o 0 e 360 eles são côngruos, né? Que eles representam aqui o mesmo ponto. Mas enfim. 240 ele está mais ou menos por aqui, né? 240. Que é entre 180 e 270. Então, ele está no terceiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, está no terceiro quadrante. Beleza. Então, vamos voltar aqui e falar sobre o seno, cosseno e tangente. Agora de um número qualquer. A gente não vai se restringir a ângulos agudos e obtusos como a gente fez anteriormente. A gente vai calcular de qualquer número real. Então, se a gente pegar no círculo trigonométrico aqui, dado um ângulo alfa, aí a gente considera o ponto que ele representa aqui na circunferência. Então, esse ponto ele vai ter a coordenada x e a coordenada y. A coordenada x a gente define como sendo o cosseno desse ângulo. E a coordenada y
a gente define como sendo seno desse ângulo. Então, para identificar o seno e o cosseno de um ângulo facilmente, é só identificar o ponto na circunferência e ver quem é a coordenada x e a coordenada y desse ponto. A coordenada x vai ser o cosseno e a coordenada x vai ser o seno. E a tangente, quem vai ser? A tangente a gente vai usar a fórmula seno sobre cosseno. Então, você vai calcular esse quociente aí e acha a tangente. Geometricamente, a gente consegue ver a tangente da seguinte forma. Dado aqui o ângulo, a gente pega, claro, o ponto que corresponde a esse ângulo na circunferência, aqui unindo a origem até esse ponto, né? E a tangente vai ser o seguinte, a gente pega e passa uma reta aqui vertical, tangenciando a circunferência do lado direito, né, aqui. E a gente faz o prolongamento dessa reta aqui que corta, que define o ângulo, né, que define o ângulo alfa. Então a gente faz o prolongamento, aí esse prolongamento vai cortar essa reta que a gente desenhou. Então a gente diz que esse tamanho aqui, ele vai ser a tangente do ângulo alfa. Se o ângulo alfa tivesse aqui embaixo, por exemplo, se fosse isso aqui, a tangente desse ângulo ia ser o prolongamento, ou seja, ia estar aqui. Então ia ser um número negativo. Observe que abaixo do eixo y vai ser negativo e acima vai ser positivo. Na parte positiva, a parte negativa vai obedecer isso aí. Então essa é a forma de calcular a tangente do ângulo também. Aqui temos alguns valores notáveis do seno, cosseno e tangente. Primeiro no zero. O zero aqui, o ângulo zero, aqui não tem nenhuma abertura, né? Então vai ser esse ponto. O ponto é 1 e 0. Lembrando que no ponto, a gente pega a coordenada x, vai ser o cosseno, né? Então o cosseno do zero é 1, como está aqui. E a coordenada y vai ser o seno, né? Então o seno do zero vai ser o zero. Observe que aqui que é a mesma coisa que o seno 2π, né, que é 360, já que o 360 e o zero ambos representam esse ponto aqui. E a tangente é só fazer o quociente do seno sobre o cosseno, né, que é 0 sobre 1, dá 0, ou seja, a tangente do zero também é 0. Agora temos o ângulo reto, né, aqui, ângulo 90 graus. O ponto que ele representa aqui vai ser o ponto 0,1, né, então está aqui representado 0,1. Então, a coordenada x vai ser o cosseno, ou seja, o cosseno vai ser 0. E a coordenada y vai ser o seno, ou seja, o seno vai ser 1. E a tangente, a gente faria a divisão do seno sobre cosseno. Só que como o cosseno é 0, a gente não faz divisão por 0. Não está bem definido nos reais. Então, a tangente de π sobre 2 não está definida, não está bem definida. Agora, indo para 180, a gente dá meia volta aqui. Então, o ponto aqui vai ser esse, que é menos 1 e 0, né? Está na parte negativa do eixo x. Então, novamente o seno vai ser a coordenada y, que vai ser 0, e o cosseno vai ser a coordenada x, que é menos 1. A tangente vai ser o seno dividido por cosseno, que nesse caso vai dar 0. E por fim, temos aqui o 270 graus, né, que é 3π sobre 2, enfim, tanto faz em graus ou radiano, como você queira colocar. Mas enfim, 270 graus está nesse ponto aqui, que é 0 e menos 1. Então o seno vai ser a coordenada y, que é menos 1, e o cosseno vai ser a coordenada x, que é 0. A tangente nesse caso não vai estar definida, né? Porque a gente não pode fazer o seno sobre o cosseno nesse caso, já que o cosseno é 0. Então fica esses valores aí do seno e do cosseno. Beleza. Agora falaremos sobre a redução ao primeiro quadrante. A gente vai fazer alguma manipulação no seno, cosseno e tangente para calcular o ângulo, ângulos maiores em função do ângulo no primeiro quadrante. Porque o ângulo no primeiro quadrante é mais fácil de calcular. Mas enfim. Primeiro vamos considerar um ângulo que tem tamanho, que ele está no segundo quadrante. Então nesse caso a gente pegou aqui, por exemplo, P. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu tenho esse ângulo aqui, em amarelo. Ele está no segundo quadrante, né? Aqui representado pelo P. O que é que a gente faz? Eu quero colocar ele em função de um ângulo no primeiro quadrante. Então, encontrando aqui o ponto no primeiro quadrante, traçando aqui uma reta horizontal, eu vou ter esse ponto P'. E ele vai estar relacionado a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é alfa. Na verdade, alfa seria esse grandão, né?
Tem um ângulo grandão alfa aqui. Então, o que sobra aqui é o π menos alfa, né? Já que tudo é π. Mas a gente observa que aqui esse pedaço que do ângulo P' vai ser π menos alfa também. Tá. Então quer dizer o quê? Quer dizer aqui que nesse ponto o seno vai ser a mesma coisa, né? Lembra que o seno vai ser a coordenada y. E a coordenada y é aqui a altura. E tanto P como P' está na mesma altura aqui no eixo y. Então isso quer dizer que o seno vai ser a mesma coisa. Então o seno de alfa é o seno de π menos alfa. Só que o cosseno, o P está na parte negativa e o P' na parte positiva. Então o cosseno dele vai ser menos o cosseno do outro, que é π menos alfa. Então temos essas duas relações aí, cosseno e cosseno. Com a tangente é só fazer a diferença, o quociente do seno sobre o cosseno, né? Então vai ficar seno de π menos alfa sobre menos o cosseno de π menos alfa, então dá menos a tangente de π menos alfa. Então temos essas três fórmulas aí, que são fórmulas para calcular ângulos quando eles estão no segundo quadrante, né? Então, observe que a gente já usou essas duas fórmulas aqui para calcular o seno e o cosseno do ângulo 120, que ele está no segundo quadrante. Então, aqui é só uma justificativa de porque são verdades aquelas fórmulas. Continuando aqui, agora se o nosso ponto estiver no terceiro quadrante, aqui, por exemplo, aqui esse P está no terceiro quadrante, o que a gente faz? A gente encontra um ponto correspondente lá no primeiro quadrante. Para isso, a gente pega aqui uma reta passando pela origem e encontrou aqui esse P. Beleza. Então, observe aqui que no eixo X, um vai estar na parte negativa e o outro vai estar na parte positiva. E no eixo Y, a coordenada aqui do P vai estar na parte negativa e a coordenada do P' vai estar na parte positiva. Então, tanto o seno quanto o cosseno, um vai ser menos o outro. Então, está aqui o seno de alfa menos o seno de alfa menos π, né? Que é esse ângulozinho aqui que representa o P'. E o cosseno do alfa é menos o cosseno de alfa menos π, né? Que é o ângulo que representa o P'. A tangente, a gente faz o quociente dos dois, então a tangente aí vai se manter. A tangente do alfa vai ser a tangente do alfa menos π. E por fim aqui a gente tem o caso em que o ângulo está no quarto quadrante. Então quando está no quarto quadrante aqui, esse P, a gente vai encontrar aqui ele no primeiro quadrante, então para isso traça uma reta vertical igual ao primeiro caso. E achou. A gente já vê que de cara o cosseno vai ser a mesma coisa, né? Já que o cosseno o eixo X, né? No eixo X ele corta o P e o P' tem a mesma coordenada X, então o cosseno vai ser a mesma coisa, mas aí do ângulo 2π menos alfa. Então o cosseno do meu alfa vai ser igual ao cosseno de 2π menos alfa, e o seno tem um na parte positiva e um na parte negativa, então um vai ser menos o outro. Então o seno do alfa vai ser menos o seno de 2π menos alfa. Para achar a tangente é só fazer o quociente deles dois, então a gente vê que a tangente de alfa vai ser menos a tangente de 2π menos alfa. Beleza. Então, mais um exemplo aqui, calcular o seno de 120, cosseno de 120 e tangente de 120. O seno e o cosseno a gente já fez, né? Mas recapitulando aqui. O seno de 120 vai ser igual a o seno de 180 menos 120. Eu estou usando a fórmula que está aqui acima, que é, no caso, que está no primeiro quadrante. Estou usando essa fórmula aqui. Então, vai ficar o seno de 160, que é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Pela nossa tabelinha. E aqui o cosseno de 120 vai ser o cosseno menos, na verdade, o cosseno de 180 menos 120, né? Usando a nossa fórmula. Que vai ser o menos cosseno de 60, que é igual a menos o meio. E para achar a tangente de 120, a gente pode ou fazer o quociente, né, das duas respostas, ou usar a nossa formulazinha mesmo, que a fórmula é menos a tangente de 180 menos 120, que é igual a menos a tangente de 60,
E lembra lá que a tangente de 60 é raiz de 3, então vai ficar menos raiz de 3. Então tá aí calculado o seno, cosseno e a tangente de um ângulo no segundo quadrante. Agora vamos calcular de um no terceiro quadrante, aqui 240. O seno de 240 vai ser igual a quem? Aí a gente vai lá para a nossa fórmula no caso em que está no terceiro quadrante. Então, observe que o seno no terceiro quadrante, a gente vai diminuir de π o ângulo e vai colocar o sinal de menos aqui no seno e no cosseno. Diminui de π e coloca o sinal de menos. Então, vai ser o quê? Vai ser menos o seno do ângulo, que é 240, e diminui de π, que no caso é 180, né? Que a gente está trabalhando com ângulo. Então, vai ser menos o seno de... aqui dá 60, né? E o seno de 60 a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 240 vai ser menos o cosseno do ângulo que a gente tem, só que diminuindo aqui o valor de π, que é 180. Então, vai ficar menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio, então vai ficar menos 1 meio. E a tangente de 240, aqui não altera o sinal, vai ser a própria tangente, 240 menos 180, que é a tangente de 60, que a gente sabe que é raiz de 3. Então tá aí o seno, cosseno e tangente de um ângulo no terceiro quadrante. E por fim a gente vai aqui para um ângulo no quarto quadrante. No quarto quadrante a gente lembra lá que o seno 315, o que é que a gente faz? O seno vai ser o sinal trocado, então vai ser menos o seno. Aí a gente diminui 2π, né, que é 360, menos o ângulo que a gente tem, que é 315. Então vai ser menos o seno de 45. E lembra que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então fica menos raiz de 2 sobre 2. Agora o cosseno de 315 vai ser quem? Vai ser o mesmo, vai ser o cosseno de 360 menos o 315. Isso aí vai ser o cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E a tangente, finalmente, aqui a tangente do 315 vai ser menos a tangente de 2π, né, que é 360, menos o 315. Estou só usando as fórmulas lá que a gente falou acima. Então, isso aqui vai ser igual a menos tangente de 45 graus, que é igual a menos a tangente de 45 é 1, né? Então, fica menos 1. Então, tá aí sendo cosseno e tangente de um ângulo no quarto quadrante também. Então, a gente pode calcular todos os ângulos, dependendo se estiver no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto quadrante, tudo em função de ângulos no primeiro quadrante, fazendo essas modificações. Agora, falando aqui sobre transformações e relações trigonométricas, são fórmulas que a gente às vezes usa muito, são muito úteis. Temos aqui as fórmulas para adição e subtração. O seno de uma soma vai ser o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. O seno da diferença vai ser a mesma coisa, só que com o sinal de menos aqui. O cosseno da soma vai ser o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. E o cosseno da diferença vai ser a mesma coisa, só que sinal trocado. Em vez de menos, colocar mais. E a tangente da soma é a tangente do primeiro mais a tangente do segundo, menos 1 sobre 1 menos a tangente a produto das tangentes dos dois ângulos, né? E a tangente da diferença vai ser uma fórmula parecida, só que trocando mais aqui por menos, né? No numerador e no denominador. Então, calculando aqui um exemplo, vamos colocar em prática aqui o uso dessas fórmulas. Primeiro, a gente quer calcular aqui o seno de uma diferença. Então, o seno dessa diferença vai ser quem? Eu já vou colocar aqui. Vai ser o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Tá. Mas aí a gente sabe que o seno de π sobre 6, lembra que π sobre 6 é 180 sobre 6, que dá 30, né? Então, o seno de 30 é 1 meio
vezes o cosseno de x, que eu ainda não sei, menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de x que ele deu na questão, que é 1/3. Tá. Mas aí faltou ainda calcular quem é o cosseno de x, né? Então, vou fazer aqui a conta separada, a gente vai usar essa identidade. A gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x mais... Quem é o seno de x? É 1/3. Então, 1/3 ao quadrado vai ficar 1/9 igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a... Fazendo essa conta aí, vai ficar 8/9. Então, o cosseno de x vai ser igual a mais ou menos... Aí, a raiz disso aí vai ficar 2 raiz de 2 sobre 3. Só que, como o x pertence aqui ao intervalo de 0 a π sobre 2, né? Ou seja, está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o cosseno é positivo. Então, isso quer dizer que o cosseno de x vai ser o valor positivo, que é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 sobre 3. Então, voltando aqui para a nossa conta, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 6. Então, isso aí vai ficar raiz de 2 sobre 3, né? Cortando aqui o 2, menos raiz de 3 sobre 6, que vai ser o nosso resultado. Aqui mais algumas fórmulas. Aqui temos a fórmula do arco duplo, o seno de 2A. Isso aqui a gente pode escrever como seno de A mais A, usar a fórmula da soma, né? E encontrar esse valor, 2 vezes seno de A cosseno de A. Então, temos aqui a fórmula seno do arco duplo, né? De 2 vezes um ângulo. Vai ser 2 vezes o seno desse ângulo vezes o cosseno desse ângulo. Temos uma fórmula parecida aqui para o cosseno do arco duplo também, usando a mesma ideia de escrever como cosseno de A mais A. Então, isso vai ficar cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, a gente encontra essa fórmula aqui. Podemos usar essa substituição aqui, usar a identidade trigonométrica fundamental, e encontrar essa outra fórmula aqui, para o cosseno de 2A. E podemos isolar o cosseno na igualdade trigonométrica fundamental e encontrar essa outra fórmula aqui. Então, temos todas essas fórmulas aí para o cosseno de 2A. Para a tangente de 2A, a gente escreve da mesma forma a tangente de 2A como a tangente de A mais A, usa a fórmula da tangente de uma soma, faz as devidas modificações, simplificações e encontra aqui que a tangente de 2A vai ser 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. Beleza. Então, ó, ele pede aqui, dado aqui que o seno de x é raiz de 3 sobre 2, se seno de x é raiz de 3 sobre 2 e o x aqui ele falou que está no primeiro quadrante, então a gente já tira de cara aqui que o x é quem? O x vai ser 60 graus, né? 60 graus. Porque o seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2 e está no primeiro membro, ou no primeiro quadrante. Beleza. Então, o seno de 2x vai ser, usando a fórmula aqui, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, né? Então, vai ser 2 vezes o seno de x é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de x é o cosseno de 60, que é 1/2. Então, isso aí vai ficar raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 2x tem a fórmula também, que é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Então, isso aí vai ficar o quê? Vai ficar... O cosseno é... Isso aí vai ficar... O cosseno é 1/2, né? Então, vai ficar 1/2 ao quadrado menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, isso aí vai ficar 1/4 menos 3/4. Isso aí vai ser menos 2/4, que é igual a menos 1/2, certo? Então, tá aí o valor do cosseno. E da tangente de 2x, usando aqui a nossa fórmula, que é 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. E a tangente de x é a tangente de 60, né? A tangente de 60 a gente sabe que é raiz de 3. Então, vai ser 2 raiz de 3 sobre
1 menos raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aí vai ficar 2 raiz de 3 sobre 1 menos 3, né? Que é menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos raiz de 3. Temos também fórmulas de transformar uma soma em produto. Tá aqui, primeiro, transformar o seno, o seno de x mais o seno de x num produto. Essa fórmula daqui. Temos como transformar o seno de uma diferença de senos, na verdade, num produto também. Dessa forma. Temos como transformar o cosseno de uma soma, tipo, na verdade, soma de cossenos ou a diferença de cossenos num produto também, desse jeito aqui. E como exemplo, pede aqui para transformar em produto essa expressão aqui. Eu estou somando 2 cossenos. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, usando essa fórmula, vai ser 2 vezes aqui o cosseno de x mais y, ou seja, os ângulos que eu estou tratando, que é 5x e 3x, né? Então, vai ser 5x mais 3x sobre 2 vezes o cosseno de x menos y. No caso, vai ser 5x menos 3x sobre 2. Só apliquei a fórmula diretamente. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno. Aqui fica 8x sobre 2, fica 4x, vezes o cosseno 5x menos 3x dá 2x sobre 2 dá x. Então, tá aí. A gente pode transformar essa soma aqui nesse produto. Então, às vezes isso aí é útil para poder fazer essa troca. E agora temos aqui as relações fundamentais. Essa aqui a gente já conhece. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa aqui também a gente já conhece, que a tangente é o seno sobre o cosseno. Aqui a cotangente a gente conhece também, que é o cosseno sobre o seno. Temos agora novas funções, que são a secante, é 1 sobre o cosseno, e a cossecante, que é 1 sobre o seno. E a partir dessas relações fundamentais, a gente pode determinar algumas outras a partir delas. Então, a partir daqui da relação fundamental de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, a gente pode dividir tudo pelo cosseno. Então, aqui vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Isso daí vai ser a tangente ao quadrado de x, né? Cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x aqui vai ser 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a secante ao quadrado de x, né? Já que 1 sobre cosseno é a secante. Então, a gente obteve aqui uma outra fórmula, que é a tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. A partir da igualdade trigonométrica fundamental, né? E agora, em vez de dividir pelo cosseno, a gente dividir pelo seno, a gente pode fazer uma conta similar e encontrar essa outra igualdade aqui, que é a cotangente ao quadrado mais 1 igual a cossecante ao quadrado. E fazendo aqui o produto da tangente com a cotangente, a gente observa aqui que corta o seno, seno, cosseno, cosseno, dá 1. Então, a cotangente ela pode ser escrita como 1 sobre a tangente. A gente já discutiu isso também. Uma é o inverso da outra. Aqui neste exemplo, ele pede para mostrar que esse produto aí, esse produto ele dá menos, que dá 1. A cotangente, então a gente vai tentar fazer essa conta aí. Primeiro, a gente sabe que 1 menos o cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado, né, de x. Isso daqui, pela relação fundamental. E esse daqui, usando essa aqui que a gente calculou, a cotangente ao quadrado de x mais 1 dá a cossecante ao quadrado de x. Cossecante ao quadrado de x. Tá, então vai ficar seno ao quadrado de x vezes... Mas quem é a cossecante? A cossecante é 1 sobre o seno, né? Então vai ser 1 sobre o seno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai cortar o seno com o seno, vai ficar só 1, como a gente queria, né? Então, bastou usar as nossas desigualdades que concluímos o resultado. Por aqui, a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre equações trigonométricas, equações e inequações.